Se você ainda não trabalha como afiliado na gringa, você está perdendo o teu tempo. Eu estou aqui em uma das minhas contas da ClickBank e em um mês eu ganhei um pouco mais de $26 mil líquido como afiliada na gringa. E se você quer aprender como vender aí como afiliado na gringa, eu preparei um mini curso gratuito para você. É só clicar aqui embaixo e se inscrever no meu mini curso gratuito, assistir as aulas, subir as tuas primeiras campanhas no Google Ads para começar a vender na gringa. Bora lá, porque vender na gringa é um caminho sem volta. E existe uma região específica no seu cérebro que tem a ver com reatividade e estresse. E principalmente medo. Que é uma região chamada de amígdala. O que vem na sua cabeça quando eu falo amígdala? Amidalite. Aqui, né? É. Aqui chama as tonsilas palatinas. Como é que é? Tonsilas palatinas. Parece nome de pastor. O tonsilas palastinas. Então, assim, aqui chama tonsilas palatinas e a única amígdala que a gente tem é a amígdala do cérebro. Que é uma em cada lado. Né? É tipo sei lá, uma uva, tamanho de uma uva que você tem bem no meio, na meiuca lá do seu cérebro. Essa região, cara, ela é sensacional de ser estudada. Porque quando você está com medo de alguma coisa, essa região, ela aumenta a atividade. Então, se eu colocar você numa situação estressante, se eu colocar você numa situação que te cause medo, a amígdala vai aumentar a atividade. A amígdala, logo embaixo dela, ela tem conexão com uma região, talvez você já tenha ouvido falar, chamada hipotálamo. E a amígdala é a região que interpreta, ou melhor, recebe as emoções, interpreta as emoções no meio, interpreta os estímulos do meio e te gera uma sensação emocional de medo. O hipotálamo executa no seu corpo. Então, se você está com medo de alguma coisa, sei lá, você está numa rua, está com medo de ser assaltado, está com medo de alguma coisa nesse sentido, a sua amígdala está disparando. Ela já avisa o hipotálamo falando, cara, libera os negócios aí e faz esse cara ficar preparado para lutar. Pra ocorrer. Exatamente. Então, por isso o cara se mija, pra ficar mais leve. Também. Reflexo de luta ou fuga, que é uma coisa que acho que todo mundo já ouviu falar em alguma instância. O reflexo de luta ou fuga é uma situação que ocorre frente a um estímulo que você precisa resolver o problema. Então você está na savana, imagina os caçadores-coletores, os nossos ancestrais lá. Você está na savana mexicana, na savana africana, mexicana. Os caras com chapeuzinhos. Vê uma zebrinha com uns chocalhinhos assim. Você está na savana... O leão comendo um taco. Desculpa. Você está na savana africana lá, caçador-coletor, catando uma semente, andando 80 km por dia, com 25 anos seus dentes caíam e você morria com 30. Era mais ou menos isso que acontecia, mais ou menos uns, 20 mil anos atrás. E você viu um leão. Cara, a hora que você viu um leão, a sua amígdala explodiu. E ela informou o seu corpo assim, ou esse maluco vai correr, ou ele vai lutar. E pros dois casos, ele precisa de uma liberação de energia muito grande. Então vamos fazer o seguinte, se ele precisar correr, vamos liberar... Vamos liberar o que ele tiver na bexiga para ele ficar mais leve. Então vamos fazer essa pessoa se mijar. Ou alguma coisa que esteja no intestino. Essa famosa cagada. Exatamente. Vamos fazer o coração dele bater mais forte. Então vamos liberar adrenalina. Porque ele vai precisar de mais sangue nos músculos para correr ou lutar contra esse leão. Vamos liberar uma série de analgésicos no corpo dessa pessoa. Porque ela não pode sentir dor agora. Imagina você fugindo de um leão e tá com dor numa unha. Não pode. Então ele sei lá, você tá jogando futebol, por exemplo, ou tá quem faz luta aí, Muay Thai e tudo mais. Cara, na hora tá tudo certo. Depois do banho você não consegue mexer um lado do seu corpo porque tá quebrado. Por quê? Porque na hora que você tá ali com a adrenalina alta, estressado, do ponto de vista fisiológico, o seu corpo tá dando conta daquilo. Fala, vamos transformar essa pessoa aqui numa máquina para ela destruir esse inferno desse leão ou correr e subir numa árvore, sei lá. Então o seu coração bate mais forte, os seus bronquíolos dilatam para você respirar mais, o seu fígado produz mais glicose via gliconeogênese para você ter mais energia, suas pupilas dilatam para você ter aquela visão de túnel e ter uma capacidade mais apurada de concentração, e você acaba virando uma máquina de luta ou fuga. O problema, atualmente, é que a gente se sente assim muitas vezes e não tem um leão na nossa vida. Então você está no sofá de casa pirando.
ofegante, taquicardia, sabe, sudorese, mal, e aí tá tudo bem. Mas o que o teu cérebro tá achando que tem? Aí que tá. Isso é uma pessoa ansiosa. Acontece isso. E o nosso cérebro, ele tem uma região... Então vamos lá, vamos fazer uma aulinha de neurociências aqui, de neurofisiologia. A região do nosso cérebro envolvida mais pra baixo, tá bom? A região do nosso cérebro envolvida em detectar perigo e manifestar essas emoções, que a gente falou agora aqui, essa região, principalmente a amígdala. E o hipotálamo, conjuntamente vamos chamar aqui de sistema límbico. Sistema límbico. Repete comigo aí. Sistema límbico. Sistema límbico. Mais uma vez. Sistema límbico. 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 Isso. Sistema límbico. O cara mandou um límbico. Sistema límbico. Sistema límbico. 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 Tá, agora ficou claro. Límbico. O sistema límbico, ele é envolvido principalmente em desencadear as emoções do seu corpo. Identificar os problemas do ambiente e fazer as emoções acontecer fisiologicamente para você lidar com aquilo. E você tem uma outra região que é sensacional, é muito maneira. Só nós, primatas humanos e primatas não humanos, tem ela de forma evoluída. Os outros mamíferos, os outros animais têm, mas muito primitiva. E é essa região que permite a gente estar aqui conversando num podcast para uma câmera, para pessoas que estão assistindo em outro lado, entendendo a nossa linguagem e interagindo com nós. Que é a região chamada de córtex pré-frontal, que é a região que está atrás da sua testa. O sistema límbico é uma região que ela está mais internamente no seu cérebro. Ela está lá no miolo, na meiuca. O córtex pré-frontal está... Como o nome córtex é de casca. Então imagina que seu cérebro é uma laranja. O sistema límbico é a parte bem do meio. O córtex é a parte de fora da laranja. O seu cérebro inteiro tem um córtex. Uhum. Só que o córtex frontal, que está na frente, é o mais maneiro de estudar. Aí a galera vai ficar pistola comigo agora, quem estuda outros córtex. Treta da neuro. Não, essa treta é muito boa, é muito inteligente a treta da neuro. Os cara... Não, o córtex frontal é o mais legal. Não. Mas isso tem a ver com aquele negócio que o cérebro foi se desenvolvendo a partir do núcleo do cérebro reptiliano? Perfeito. E aí ele... Um cara chamado MacLean fez isso. Que ele descobriu esse cérebro reptiliano? Ele mostrou assim... Ele divide o cérebro em 3 camadas. O que significa isso? Ele chama de camada reptiliana, que é na época que todos os animais eram répteis, né? Antes de existirem os mamíferos e tudo mais. E hoje estão no governo. O cara manda uma teoria da conspiração do nada. E depois se desenvolveu a camada 2, que é essa camada do sistema límbico, que ele diz que é uma invenção dos mamíferos. Tá? E depois existiu a camada 3, que é esse neocórtex, que é uma invenção nossa, dos macacos, incluindo nós, primatas humanos. Tem que lembrar que a gente é um animal. Esse sistema de amígdala e hipotálamo, que a gente fica com medo quando gera um estresse e alguém bate o carro em nós, é o mesmo de um papagaio. É a mesma coisa. Essa parte do nosso cérebro é igual a todos os outros animais. Muito semelhante. Tá? Eles respondem da mesma forma que nós. Meio que agora eu consigo entender por que o ser humano é tão louco. Porque imagina se tu coloca esse sistema todo num papagaio. Cara. O cara vai começar a se bater na jaula. Só que aqui tá, é uma via de 2 gumes, é uma faca de 2 legumes. Uma faca de 2 gumes. O que pode acontecer? Ele pode te levar... A nossa camada de... O nosso neocórtex, que é essa região frontal, mais trabalhada, mais estruturada, principalmente mais complexa em primatas humanos. O primata não humano também, o chimpanzé, eles são quase um ser humano, eles não conseguem fazer isso e as cordas vocais são um pouquinho para cima que não permitem eles falar. Mas eles são muito parecidos, cara. Bota foto de primata, de chimpanzé que tem uma doença que perde pelo, pra você ver, parece uma pessoa. É muito parecido. Só que essa região do pré-frontal... ela é extraordinariamente sensacional se você souber usar ela. Porque se você deixar ela por conta própria, ferrou. Por quê? Porque ela é um grande simulador. Então, por exemplo, eu falo assim, Arthur, amanhã você vai... imagina o mercado que você normalmente faz no mercado aí. Amanhã você vai lá, você vai no corredor do iogurte, vai comprar um iogurte, vai passar no caixa que normalmente você passa, vai pegar um Uber e vai para casa. Você consegue simular essa situação na sua cabeça. Você pode falar, não, vou fazer isso, tô pensando aqui. Você visualiza, né? Você visualiza, você consegue. Outros animais, até onde a gente sabe, não conseguem. Por quê? Porque eles não têm essa camada, os macacos conseguem.
Mas, ou, sei lá, um cachorro, até onde eu sei, não consegue fazer isso. Ou, pelo menos, não com tanta complexidade quanto a gente. Só que isso pode ser muito sensacional se você direcionar esse tipo de pensamento e de visualização para uma coisa benéfica. Você pode fazer o oposto. Pensar que você vai ao mercado e você tem que ir, vai ser assaltado, alguém vai te assaltar e vai acontecer um problema, as pessoas vão rir da sua cara, você vai encontrar uma pessoa que vai falar mal de você, e aí você começa a estar no sofá de casa, pirando a cabeça, ativando o córtex o sistema límbico, a amígdala e o hipotálamo, e fazendo você ter toda aquela descarga de adrenalina e parece que tem um leão, mas não tem. Você criou o leão na sua cabeça. O seu córtex pré-frontal criou ele por meio dessa capacidade de racionalizar. Mas tem a ver com o cérebro reptiliano, porque eu sempre tive uma noção, pelas pessoas que eu já conversei sobre isso, que o grande conflito é nessa parte mais externa do cérebro, que é a mais evoluída, a mais moderna, que não consegue dialogar direito com o cérebro reptiliano, ou consegue, mas entende errado o que está acontecendo e interpreta de uma maneira que não é útil na vida aqui no mundo exterior. É mais ou menos isso. É isso, né? É mais ou menos isso. Imagina assim. O córtex frontal, a parte mais da casca do seu cérebro, envia neurônios, envia e recebe. É uma via de mão dupla. Imagina uma estradinha de mão dupla entre o sistema límbico, a parte mais miolo do cérebro, e o córtex pré-frontal. É uma via de mão dupla ali. O córtex pré-frontal ele tem a capacidade de inibir essa região, de controlar a amígdala, controlar a atividade dela. E isso é mostrado em estudos de laboratório, publicados em revistas sérias, Science, Nature, Cell, Current Biology, revistas de grupos científicos sérios, que eles mostram que se você pegar uma pessoa, por exemplo, com fobia de cobra, de aranha, ou uma pessoa com fobia social, e colocar ela no laboratório em uma situação onde ela precisa se expor socialmente, primeiro você vê que a atividade da amígdala dessa pessoa vai às alturas. A pessoa fica muito ansiosa. Se você medir o cortisol, a adrenalina vai estar muito alto. Se você pedir para essa pessoa começar a pensar que primeiro está tudo bem, que essa situação não é real, ou que se essa situação for real, ela não tem capacidade nenhuma de mudar ou te atingir de uma forma letal. Você, no máximo, vai sair dali um pouco ansioso e vai ficar tudo bem. Quando a pessoa faz isso, o córtex pré-frontal dela tem uma atividade maior e a amígdala desce a atividade. Você faz um cálculo computacional e você consegue ver que é o córtex pré-frontal que está diminuindo a atividade do sistema límbico e, consequentemente, você dá uma tabela para a pessoa preencher para ver como é que está a ansiedade dela, a ansiedade está baixa. Então, quando eu conscientemente penso em algo bom, eu estou usando o meu frontal. E o ruim também. Quando você pensa em algo. Entendi. Quando você pensa em algo. Então, de alguma forma, aquele papo que é muito divulgado de pense positivo, sempre que tu pensar em alguma coisa negativa, pense em duas positivas, faz sentido? Faz sentido, do ponto de vista biológico, faz sentido. Só que muitas vezes as pessoas não têm as ferramentas para fazer. Porque esses pensamentos muitas vezes sobressaem. Os pensamentos negativos têm uma saliência maior. Uma saliência emocional maior. Eles conseguem te afetar. Né? E aí, o porquê que eles conseguem te afetar me perguntar exatamente, pode ser discutido por uma série de formas. Pode ser que sua mãe, ou na infância, você era uma pessoa mais sensível a isso, ou você sofreu maus tratos, ou você foi negligenciado, ou você sofreu bullying, ou você sofreu muito estresse, ou você sofre muito estresse. A amígdala, a sua amígdala, tem uma atividade muito mais aumentada, é como se fosse um cabo de guerra e ela está ganhando do córtex pré-frontal. E aí, quando você submete uma pessoa a pensar de uma forma mais racional, a pessoa consegue aumentar a atividade do córtex pré-frontal, jogar para baixo a atividade da amígdala, e isso, consequentemente, resulta numa melhora emocional e uma melhora de comportamento. E essa melhora de comportamento é percebida pela pessoa, que motiva ainda mais ela a continuar fazendo aquele processo. Aí vira uma bola de neve. Aí vira uma bola de neve positiva. E o contrário também. Sim. Você começa a pensar que é um merda, você começa a pensar que tá tudo horrível, você deixa de treinar e você fica mal por ter feito isso. E aí vira uma bola de neve pro lado negativo. E aí já come uma barra de chocolate, já fica de tarde inteira no sofá. E é quando vai na hora de dormir. Com tudo escuro. Isso. Que é extremamente depressiogênico. Tá? Escuridão. Uma coisa que tem vários... Tem um pesquisador chamado Sachin Panda, que acho que é um indiano. Ele não é um panda, ele é um pesquisador. Eu imaginei um puta panda no microscópio. Assim. Ele estuda muito ritmo circadiano, que
Que inclusive as pessoas com depressão têm uma quebra do ritmo circadiano. É aquela pessoa que acorda 2 da manhã e não dorme mais e depois dorme de tarde. Ritmo circadiano é o quê? É como o seu corpo oscila dentro do dia, fazendo você dormir. Não é só sobre dormir, principalmente sobre dormir, mas também sobre sentir fome, sobre sentir energia, sobre sentir disposição e sobre sentir motivação.